Esta é a fonte de tudo. Leilin suspirou. Se não fosse pelo homem escorpião morrendo aqui enquanto carregava a linhagem do gigante de bronze feminino, o mundo inteiro de gelo não teria sido formado. Portanto, não era muito difícil chamá-lo de progenitor deste mundo. O corpo de Leilin flutuou até o local e desceu lentamente, chegando ao chão da área oca. Depois de ver o homem escorpião à vista, suas pupilas de repente se estreitaram. Na frente dele estava reclinado o cadáver de uma criatura enorme, meio humano meio escorpião. Listras de azul gelado se conectavam ao homem escorpião através de sua pele como uma teia de aranha, injetando grandes quantidades de força vital e energia gelada nele. E nas costas do homem escorpião, estranho sangue verde se contorceu como se tivesse vida própria. Até cobria as costas inteiras do homem escorpião, espalhando-se em todas as direções. Veias verdes se espalhavam por todo o corpo do homem escorpião, contorcendo-se ao redor. Eles eram como alunos sem vida, cheios de hierines. A corrosão do sangue verde e dos vasos sanguíneos transformou ligeiramente a aparência do homem escorpião. Comparado ao corpo na memória de Leilin, o homem escorpião agora parecia mais magro. Até mesmo seu rosto se tornara mais requintado, parecendo mais feminino. As características femininas também estavam aparecendo na parte superior do corpo. Ah, não, não, não. Isto não é um cadáver. Leilin ficou espantado. Só depois de se aproximar, ele percebeu que o homem escorpião tinha uma respiração fraca, o peito latejando lentamente. No entanto, as pequenas ondas de força vital pareciam incomparavelmente pequenas quando combinadas com o enorme corpo, tão pequeno, na verdade, que Leilin as negligenciou no início. Este homem escorpião está realmente vivo. Leilin tropeçou alguns passos para trás. Ao mesmo tempo, o homem escorpião de repente abriu os olhos. Você está aqui. Uma onda familiar de força da alma começou a atacar as defesas de Leilin. Você não é o homem escorpião. Você é a rainha do Ártico. Não, você é a guardiã do mundo gelado, a gigante de bronze feminina, exclamou Leilin. Escamas negras e densas cobriram todo o seu corpo, e alguns tubos de ensaio contendo poções explodiram, formando uma enorme tela de luz. Seu brinco foi ativado, em espera para atacar. Mesmo como era atualmente, Leilin não se atreveu a assumir o risco de enfrentar uma criatura antiga que compreendia Leus. Embora ele tivesse feito uma suposição antes, a verdade saindo ainda o atordoou levemente. Ao ver essa cena, todos os acontecimentos passaram rapidamente pela cabeça de Leilin e ele conseguiu estabelecer uma imagem do que acontecera rapidamente. A cobra viúva atacou o mundo gelado e a gigante de bronze morreu durante a guerra. Uma gota de sangue dela caiu sobre o corpo do homem escorpião quando ele caiu em uma rachadura espacial, acompanhando-o quando chegou aqui por acaso. O homem escorpião morreu no local, mas o sangue verde nas costas havia sobrevivido. O gigante de bronze feminino era uma criatura aterrorizante que havia cruzado o rank 7. Ela poderia até mesmo controlar certas leis e pode renascer de uma única gota de sangue. Sua linhagem herdou uma parte de sua marca espiritual. Além disso, mesmo que a força da estrela matutina do homem escorpião se desvanecesse, seu corpo retinha sua vitalidade. A queda de uma linhagem tão antiga poderia obter uma nova vida aqui depois de se separar do corpo principal. No entanto, era incomparavelmente difícil renascer de uma única gota de sangue. Por isso, agia como um vírus, buscando a vida para viver, tentando infectar outra parte e transformá-la conforme necessário. E em Twilight Zone, havia alguma criatura mais adequada para isso do que o Scorpion-Man? Sem considerar outros fatores, o mero problema da distância foi suficiente para tomar uma decisão. Assim, a linhagem do gigante começou a viver do corpo do homem escorpião, transformando-o. Isso levou ao surgimento de características femininas em sua aparência. Tais transformações não só exigiram uma grande quantidade de tempo,
mas também uma quantidade assustadora de energia vital. Assim, a impressão do gigante formou um mundo gelado em miniatura através da radiação gelada, produzindo até vida neste mundo de gelo. Logo depois, ela usou uma porção da carne do homem-escorpião para criar um guardião para si mesma, Arwen. Um guardião no reino da Estrela da Manhã foi o suficiente para suprimir qualquer outra coisa em Twilight Zone. Assim, o gigante se escondeu nos bastidores, enquanto Arwen assumiu todos os assuntos da superfície, reunindo regularmente criaturas geladas como sacrifícios de sangue. Isso foi para fortalecer a energia vital do Homem-Escorpião, de modo a nutrir o sangue do gigante. Inicialmente, tudo isso estava perto do sucesso. Uma vez a transformação foi bem sucedida, o gigante renasceria do corpo do Homem-Escorpião e se tornaria uma nova vida. Isto é, teria se Leilin não tivesse aparecido. No entanto, não há IFS na vida. A aparência de Leilin, e especialmente a morte de Arwen, deixou o gigante sem outra escolha a não ser se apresentar pessoalmente e apressar a coleta de carne e energia vital até este ponto. O Homem-Escorpião olhou para Leilin e uma força da alma calma foi transmitida de seu corpo. Não. Eu sou apenas uma parte do gigante. O eu atual é uma combinação de uma impressão de memória sintetizada e o corpo deste Homem-Escorpião. Assim, sou de fato a Rainha do Ártico. Ao ouvir isso, Leilin soltou um profundo suspiro de alívio. Mesmo que o oponente tivesse o sangue de uma criatura que controlava as leis, seu corpo ainda não foi feito com a transformação. Não poderia ser considerada uma ressurreição completa ainda, apenas uma marca de linhagem lutando na porta da morte. Portanto, o atual Homem-Escorpião não conseguiu se mexer. Mesmo falando precisava ser realizado através da força da alma. Não importa mais nada. Se é assim, eu ainda tenho uma chance. Um brilho brilhante surgiu dos olhos de Leilin. Mesmo se o Homem-Escorpião terminasse com a transformação do seu corpo, seria apenas um pico máximo de 4 no máximo, e confiando na força da linhagem sanguínea seria comparável a um rank 5 magos da lua radiante. No entanto, Leilin tinha muitas cartas nas mãos e ainda podia lutar. A incapacidade do oponente de se mover até lhe deu uma vantagem. Homem-Escorpião? Este é o nome da criatura? Perguntou Leilin. Sim. Mas eu não gosto dessa aparência e preciso modificá-lo para aproximá-lo de uma mulher escorpião. Afinal, a capacidade ilusória da mulher escorpião é bem conhecida em todo o mundo gelado. Coincidentemente, essa habilidade inata combina com minha linhagem também. É só que esse processo e a reencarnação requerem muito tempo. A Rainha do Ártico começou a responder a Leilin como ela era obrigada a fazer, como se de repente tivesse se tornado uma pessoa diferente. Não é de admirar, Leilin assentiu, mas suas pupilas refletiam um olhar zombeteiro. Com um estrondo, o chão tremeu e algo que parecia uma raiz azul surgiu. Ramos e folhas se fundiram com as antenas azuis no corpo do Homem-Escorpião, formando uma gaiola que selou Leilin. Névoa de neve branca emergiu dos poros do Homem-Escorpião continuamente, fundindo-se com as antenas azuis e até mesmo formando uma runa gelada natural na superfície. Mas, felizmente, você está aqui. Com a carne de uma estrela da manhã humana, usando os rituais de sacrifício de ouro para oferecer seu ponto de massa ao soberano de gelo, acredito que posso acelerar o processo de transformação, até mesmo levá-lo até a conclusão. A voz da Rainha do Ártico estava fria. Desde que você matou Arwen, use sua carne para pagar sua dívida. Uma lâmina de luz vermelho sangue surgiu nas palmas de Leilin, cortando a gaiola de repente, causando um estrondo penetrante. Muitas runas brancas da neve cintilavam, formando até uma camada de gelo azul duro. Ele congelou a lâmina na gaiola, e muitos mais braços azuis se esticaram em direção a Leilin. Um ataque de 700 graus também é ineficaz. Leilin se esquivou e recuou, analisando as runas na gaiola. Meros laços de energia não podem ter tal efeito.
Poderiam ser essas runas corridas de confinamento de gelo do antigo mundo gelado, com um recorde de aprisionar até os magos da lua radiante. Se você não acredita nisso, pode experimentar por si mesmo. A rainha do Ártico começou a rir histericamente. Você acha que não vou ter forças para revidar porque não posso me mexer? Eu já disse isso antes. Você definitivamente vai se arrepender de entrar. Lei Lin não se incomodou com o riso penetrante. Em vez disso, cuidando de seus próprios negócios quando chegou à beira da jaula. Aiship, faça uma varredura. Bip. Antigas runas de confinamento de gelo descobertas. Efeito: aumenta a firmeza do item anexado em 5 níveis e a resistência ao gelo por 7. Fornece habilidades reflexivas para o gelo. Força estimada: 890, 1120. O Aiship respondeu rapidamente. Eu tenho medo. Com tal nível, eu só poderia escapar deste lugar atacando algumas vezes com força total, usando o Kemoen Serpente Transformation. Lei Lin suspirou. Só que a necessidade. Ele esticou ambas as mãos, revelando um brilho roxo. No momento em que esse brilho roxo entrou em contato com a gaiola, algo bizarro aconteceu. Manchas negras começaram a se espalhar pela gaiola, imparáveis até pelas antigas runas de confinamento. A gaiola inteira era como uma velha moldura de madeira. Começou a corroer rapidamente, e milhares de buracos apareceram nele. Lei Lin apenas exerceu uma ligeira força com as mãos e abriu um enorme buraco na gaiola. Ele então o saiu. Impossível. A risada aguda da rainha ártica parou imediatamente. Nada é impossível. Você analisou minha poção em detalhes, até mesmo removendo o veneno, mas como uma poção que eu criei pode ser tão fácil de derrotar? Lei Lin riu quando uma runa roxa na ponta do dedo piscou irregularmente. Como se essa runa desencadeasse algum tipo de reação em cadeia. Grandes quantidades de pontos roxos apareceram no corpo do homem-escorpião, mesmo selando o sangue nas costas. Através de sua configuração anterior no castelo de gelo e o truque que ele tinha jogado nas criaturas geladas, Lei Lin virou a mesa em um instante, ganhando o poder de tomar a iniciativa. HMPH. Meiro veneno. A rainha do Ártico cantarolou friamente. Eu sei. Um pouco de veneno não afetará uma antiga criatura da estrela da manhã, incapaz de durar alguns minutos. No entanto, eu só preciso de alguns minutos de qualquer maneira. Lei Lin desviou o olhar do homem-escorpião, observando o sangue verde em suas costas. Você ainda não sabe direito. Eu sou na verdade um Arlok, até mesmo um descendente de linhagem das Nak do Anger que causou a sua morte. E para nós, Warlocks, separar o sangue e purificar os genes são as coisas mais simples que existem.